Karen quer roubar meu pai da minha mãe. Tenho 19 anos agora e isso aconteceu entre os 8 e os 12 anos. A maior parte disso eu mesmo vi, mas algumas coisas tive que ouvir dos meus pais. Eu estava na escola com essa garota. Vamos chamá-la de Bela. Bela era a mais nova da turma, mas ela se achava a mais velha, pelo menos mentalmente. Tenho Asperger, mas isso não me impediu de agir normalmente. Eu tinha interesses mais estranhos, mas desenhar e ler livros de Percy Jackson não parece tão estranho para uma criança de 8 anos. Bela não gostou disso. Ela queria que todos fossem como ela, pelo menos as meninas. Tinha que ser o cavalo como seu animal preferido. Seu esporte preferido tinha que ser andar a cavalo e você precisava gostar dos livros e outras coisas que ela gostava. Agora, eu já não gostava dela. Ela chamou o irmão da minha amiga de retardado por ser gravemente autista. Então vocês podem imaginar o que eu senti naquela época. Ela costumava me intimidar diariamente. Ela me diria que eu era estranha e tal. Algumas das coisas que ela disse ainda me machucam até hoje. Ela costumava me chamar de gorda a ponto de eu parar de comer até que minha mãe me sentou e eu me abri. Bela era gorda. Quero dizer, muito gorda. Bela tinha cerca de 1,2 metros e pesava cerca de 80 quilogramas. Um dia ela estava me intimidando e eu me defendia chamando de porca ou baleia. Ela chorou por causa disso e minha mãe e a mãe dela tiveram que falar com minha professora, a mãe de Bela. Vamos chamá-la de Karen. Negou porque seu precioso anjo nunca intimidaria ninguém, especialmente uma pessoa simples. Isso não caiu bem para minha mãe e eu não sei o que aconteceu, mas de alguma forma Karen e Bela acabaram se tornando nossas amigas. Bela parou de me intimidar por algum tempo e a mãe dela começou a comer em nossa casa. O marido de Karen a atraiu e foi embora. Então um dia ela apareceu chorando muito. Pouco tempo depois meu avô faleceu e meu pai entrou em depre e ficou algum tempo sem trabalhar. Foi aqui que Karen viu sua chance. Meu pai começou a me levar para a escola todos os dias. Segundo outros pais, Karen tirava o rabo de cavalo e penteava o cabelo com os dedos para parecer mais atraente para meu pai toda vez que via nosso carro ou nós de bicicleta chegando. Ela tocava o ombro dele. Mudava seu jeito de falar e exatamente a coisa estereotipada que você vê garotas em programas de TV ou filmes se comportarem quando tem uma queda por um cara. A amiga da minha mãe contou isso para ela, mas minha mãe quer ouvir os dois lados. Então ela pergunta a Karen. Ela negou tudo chamando a amiga de mentirosa e dizendo que estava com ciúmes e queria meu pai. Isso era um absurdo já que a amiga dela já é casada e tem praticamente uma cópia do meu pai. Minha mãe rompeu a amizade que tinha com a amiga. Eu sei que este não era o objetivo de Karen, mas ela se sentiu no direito de fazer isso. Bela começou a me alimentar com mentiras sobre os filhos da amiga da minha mãe, que por acaso é uma das minhas melhores amigas. Sendo autista eu não escutei e contei para minha mãe o que Bela estava dizendo. Isso abriu um pouco seus olhos e ela começou a perceber coisas. Karen vinha sempre que minha mãe tinha que ir trabalhar. Ela conhecia a agenda da minha mãe. Ela então conversava com meu pai ou chorava por causa do ex dela. Durante os jantares ela contava o quanto mentíamos para ela e sua filha. Karen às vezes falava comigo, me contando coisas pelas quais eu a criticaria se tivessem acontecido agora. Ela começou a me contar sobre como meu pai era bonito, gentil e atencioso e como meu pai era perfeito. Ela perguntou se eu gostava de Bela e que teria sido divertido se ela e eu nos tornássemos irmãs. Eu era uma garota estúpida de 10 anos, então não percebi isso. Um ano depois meus pais e Karen estavam comemorando o carnaval e de alguma forma ela pensou que minha mãe estava bêbada demais para lembrar o que ia dizer. Já se passaram 9 anos, então posso me lembrar disso errado, mas foi mais ou menos assim, Karen. A saída do meu ex foi boa, agora viu quanto o Arthur. Nome do meu pai. É muito melhor e eu o quero. Ele provavelmente já está pensando em deixar você. Minha filha merece um pai melhor e sua filha também é muito pirralha para ele de qualquer maneira. Ela também disse à minha mãe que a amava e a beijou. Minha mãe a empurrou e gritou. Que merda você pensa que está fazendo? Depois disso meus pais tentaram evitar Karen, mas ela insistiu em nos ajudar quando estávamos mudando de casa. Nós não permitimos. Então ela espalhou alguns rumores em torno dos quais todos os outros pais ignoraram ou simplesmente disseram para ela esquecer. Bela começou a me intimidar novamente, desta vez me dizendo quão feia eu era e que ninguém jamais me amaria. Meus pais ainda estão casados e felizes até hoje, retomaram a amizade com a amiga da minha mãe. Tenho uma namorada com quem estou há pouco mais de 2 anos e Karen e Bela foram processadas pelo ex-marido de Karen porque estavam ainda morando em sua casa sem remuneração por mais 6 meses do que o contratado. Edição. Eu vi Bela novamente recentemente. Ela agora não tem pescoço. Parece que está grávida de um time de futebol de tão grande que está à sua barriga. E ela também começou a fumar.